E agora que eu já falei qual que é a importância dessas 3 variáveis que a gente vai medir, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre a pressão. Então, para você que não tem conhecimento sobre pressão, está começando do zero, essa aula é essencial para que você entenda o conceito de pressão. Então, vamos começar por aqui. O que é pressão? A pressão nada mais é do que uma força que a gente exerce sobre determinada área. Então, por exemplo, até a gente colocou essa tabuinha de madeira aí bem didática para vocês entenderem mais ou menos como que é. Ó. A gente colocou um pezinho ali e essa área, a base, né, desse peso que a gente colocou ali sobre essa área, ela vai, ela vai fazer uma pressão, né? Então ela vai encostar ali e ela vai forçar um pedaço dessa tábua de madeira. Então você aí sentado, né, aonde você está sentado, no espaço que você está ocupando na cadeira, você está exercendo uma pressão sobre uma parte da cadeira, ou seja, uma força por área. Essa é a unidade de medida. E como que isso é medido, né? Então, a mais comum utilizada aqui no Brasil, a gente chama de PSI, ou libra por polegada quadrada. Então, significa o PSI, né, em inglês, né? Acho que, se eu não me engano, é Pound for Square Inch. Me desculpe se eu não falei em inglês corretamente, mas significa libra-força por polegada quadrada, ou seja, é uma unidade de medida de força que eu estou exercendo sobre determinada área. E a libra, por si só, ela você consegue converter ela na unidade de medida brasileira. Por exemplo, uma libra é 453,592 gramas. E uma polegada é 2,54 centímetros quadrados. Ou seja, um PSI é 453 gramas, 454 arredondando, que eu coloco sobre um espaço de 2,54 centímetros. Então é uma libra-força por polegada quadrada, um PSI. Para ficar um pouco mais didático, a gente colocou até alguns exemplos aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui esses quadradinhos, né? E aí eu tenho esses 9 quadradinhos verdinhos aí do meio, e eu coloquei um pezinho de 454 gramas, né? Então, e essa área desses 9 quadradinhos, eles são de 2,54 centímetros quadrados. Logo, eu tenho um PSI. Agora, por exemplo, se eu pegar e dobrar o peso, se eu colocar 907 gramas sobre essa mesma área, eu estou dobrando o peso, ou seja, eu estou exercendo o dobro da força sobre a mesma área. Logo, eu tenho 2 PSI. E se eu pegar uma libra-força e distribuir ela no dobro da área, ou seja, quando todos os quadradinhos estão verdinhos, ou seja, numa área de 5,08 centímetros, eu tenho, eu estou diluindo essa pressão, eu tenho meio PSI, ou seja, é, se eu aumento a minha área com a mesma força, eu estou diluindo a minha pressão. Se eu aumento o meu peso dentro da mesma área, eu estou aumentando a pressão. Então, esse é o conceito de PSI, tá? Mas na agricultura, a gente trabalha também com outras unidades de medida. Vai depender muito do produtor que você está visitando, o tipo de manômetro que ele tem, ou até mesmo o pulverizador. Por exemplo, os John Deere costumam trabalhar com KPA. A gente encontra também muitos automobilistas que trabalham em bar, trabalham em PSI. Então, depende muito de qual que é o pulverizador ou como que esse produtor ele acostumou a trabalhar, qual que é o tipo de manômetro que ele tem. Então, isso é muito variável. E a gente pode simplesmente estar fazendo uma conversão. Assim como a gente converte 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, a gente também consegue transformar o PSI em bar. Então a gente pode jogar ali, ó, um PSI é igual a 0,06947 bar, por exemplo. Um bar é igual a 14,58 PSI. E um KPA é igual a 0,01 bar. Ah, mas como é que eu vou decorar isso? A gente recomenda você pegar o seu celular, criar uma nota ali, uma anotação, pega um bloco de notas e coloca essas informações. Porque às vezes você vai num lugar que não tem internet para poder fazer e precisa fazer uma conversão, você não tem como consultar o Google, e também você consegue essa informação, você vai ter a unidade de medida, então você só fazer dividir ou multiplicar,
que você consegue chegar nessa unidade de medida para você poder trabalhar. Lembrando que o Fluxim ele já tem todas as unidades de medidas cadastradas. E conforme você coloca o valor da pressão, ele já vai identificar se você está trabalhando com bar, com PSI ou está trabalhando com KPA. E como que isso funciona lá no campo, né? Se a gente está exercendo uma força sobre determinada área. Então a gente tem um desenho esquemático aqui para facilitar o entendimento de vocês. Basicamente a gente tem um tanque de pulverização. Esse tanque, a gente tem uma bomba. Essa bomba ela pode ser centrífuga, ou seja, ela rotaciona, ou pode ser de pistão, e ela vai forçar a água ao longo do sistema hidráulico. Então ele começa a fazer essa força, né, que vocês estão vendo essa setinha vermelha, e essa água ela vai encontrar a ponta de pulverização, que é a saída, e ela vai aliviar a pressão saindo essa vazão aí para fora. Então a vazão acaba saindo graças a essa pressão que ela é exercida. Essa pressão ela deve ser exercida de forma uniforme no pulverizador. Mas a gente sabe que, dependendo do tipo de pulverizador, da complexidade ou das peças que a gente utiliza, a gente tem um processo chamado perda de carga. Por exemplo, às vezes pode ser uma mangueira e ela dilata, ela contrai, e isso acaba influenciando na vazão. Então, sempre quando eu tenho alguma coisa que estrangula a passagem de água de um lugar para o outro, e depois eu não tenho esse estrangulamento, eu tenho uma coisa chamada de perda de carga, ou seja, a pressão ela não vai chegar ali. Mas, de forma geral, o pulverizador, todo pulverizador, ele tem que ter a mesma pressão ao longo da barra. Essa perda de carga ela não pode ocasionar uma diferença de pressão superior a 5%. Que é o que a gente trabalha na inspeção periódica de pulverizadores. E, de forma geral, a gente é bem uniforme. Normalmente, quando tem algum problema, a gente consegue identificar e nós conseguimos corrigir para que a gente tenha uma pressão uniforme ao longo da barra. Lembrando, pessoal, pressão sem uniformidade ao longo da barra significa desuniformidade de vazão. Significa que você não vai jogar a mesma quantidade de produto nas plantas. Elas vão receber quantidades de produtos diferentes, dependendo da posição que vai estar esse pulverizador na hora que ele está aplicando. Então, isso está diretamente relacionado com a uniformidade de aplicação.